pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre avaliação de desempenho. Como o próprio nome já diz, né? Então precisamos avaliar o desempenho no trabalho, porque nós estamos falando, né, de trabalho e de empresa. Então, como o foco é esse, nós precisamos observar o que é uma avaliação de desempenho, para que serve, como é feito, quais são as técnicas, né? Então, tudo isso é de suma importância e nós vamos observar tudo aquilo que for necessário para que possamos, por meio da avaliação de desempenho, proporcionar condições suficientes para que os funcionários evoluam no seu ambiente de trabalho, ok? Então, essa é a nossa agenda dessa aula. Né? Conceito, qual é o foco, porque avaliar quem deve, os métodos tradicionais e as novas abordagens de hoje, né? E as aplicações das avaliações, ok? Então vamos lá. Trouxe para vocês aqui alguns conceitos, né? Então todos eles sempre têm um pouquinho de agregam uma coisinha aqui, colocam uma coisinha acolá, mas normalmente remete à mesma condição, né? Então vamos lá, avaliação de desempenho é o processo que mede o desempenho do funcionário e configura o grau em que ele alcança os requisitos do seu trabalho. Segundo, é o processo de rever a atividade produtiva passada para avaliar a contribuição das pessoas para o alcance dos objetivos da organização. É a identificação, a mensuração e a administração do desempenho humano nas organizações. Ok? É a maneira pela qual os fornecedores e clientes internos avaliam as competências individuais de uma pessoa com a qual mantém relacionamento de trabalho e que fornece dados e informações a respeito de seu desempenho e competências individuais para sua melhoria. Esse último conceito aqui é o que mais a gente observa nas organizações, né? Então, ou seja, existe ali uma técnica, algumas ferramentas que permitem que a empresa observe o desempenho do colaborador. E aí, o que acontece? Precisamos observar as competências e habilidades individuais para que a empresa, por meio de treinamento, orientação, feedback, essas coisas, possa fazer com que esse colaborador evolua. Né? Então, ele tem que, de alguma maneira, entender que ele precisa estar sempre em melhoria. Por isso que o conceito fala melhoria contínua, ok? Então, existem algumas questões fundamentais na avaliação de desempenho. A primeira pergunta é assim, por que avaliar o desempenho? Né? Por que eu preciso disso? Segunda, qual é o desempenho que deve ser avaliado? Aqui existe um olhar, porque o que acontece? Tem muita coisa que dentro do desempenho que é necessário ser observado. Então, exemplo, a pessoa tem lá uma grande condição de produção, de entregar material, de entregar valor. Mas muitas vezes ele tem algumas deficiências, vou usar dificuldade, acho que a dificuldade é melhor. Ele tem algumas dificuldades. E eu ainda vou fazer aqui um simulado dizendo assim, ele tem algumas dificuldades na área de tecnologia, ok? Então, ele é um excelente profissional para entregar valor em relação ao que se pede, mas tem algumas dificuldades em tecnologia. Então, o que deve ser avaliado? O resultado final ou as competências individuais que ele tem? Então, isso nós vamos observar, ok? Terceira pergunta, como avaliar o desempenho? Quem deve fazer a avaliação do desempenho? Quando avaliar? E como comunicar a avaliação do desempenho? Isso aqui, inclusive, remete à técnica de feedback, ok? Vamos lá. Então, por que avaliar? Né? Então, eu tenho que ter alguns motivos na empresa porque eu desejo avaliar desempenho. Me interessa saber se a pessoa está produzindo mais ou produzindo menos? Sim. Aí a pergunta é por quê? Então, eu preciso saber, entender por que você precisa avaliar. Por meio desta avaliação é necessário, ou seja, tem o intuito, né, de trazer algo de bom, ou para a organização ou para o funcionário. Normalmente é uma coisa boa para o colaborador, né, principalmente se ele está
caminhando para o alcance dos objetivos organizacionais, né? Então, as principais razões que as empresas utilizam hoje para avaliar desempenho, primeiro são as recompensas, né? Dá prêmio, dá bônus, junto com o PLR. Tem muita empresa que paga o PLR, né? Que é o plano de lucros e resultados, ou a participação de lucros e resultados. E vem junto ali uma análise de desempenho, porque você pode melhorar o teu índice de desempenho e a tua participação nos lucros da empresa pode ser um pouco maior, ok? Tudo isso tem um plano, viu, gente? Não é de cabeça. Existe um documento, existe uma maneira formal pela qual as coisas acontecem. E aí todo mundo tem conhecimento do que precisa evoluir para melhorar o desempenho, tá certo? Então no final do ano é feito lá, ou em momentos esporádicos, né, pré-definido no plano de avaliação, que vai ser realizado toda a análise documental, né, quanto aquela pessoa tem produzido, quanto tem melhorado o departamento dela, o cargo dela, o quanto tem melhorado. Então tudo isso é observado. Para quê? Primeiro, para conceder uma recompensa, um bônus, alguma coisa, né? Dar retroação, ou o famoso feedback. Olha, isso aqui não está sendo feito bem, ou isso aqui tá supimpa, isso tá muito bom. Melhorar o desenvolvimento, né? Não só do colaborador, mas de toda a tarefa que ele está fazendo ali. Melhorar relacionamento, melhorar percepção, melhorar potencial de desenvolvimento e, por final, ainda utilizar a avaliação de desempenho para fazer um aconselhamento, ok? Tem muita consultoria de realocação de profissional que utiliza o aconselhamento para fazer o quê? Para fazer o plano de carreira. Então, muitas vezes o colaborador tem lá uma função muito interessante, tem uma análise já de desempenho já bem estruturada. E o que a consultoria faz? Ele pega esse material, esse conteúdo e utiliza para fazer as devidas orientações, né? Procurando saber para onde a pessoa quer ir, que tipo de função que ela quer fazer, o que ela está procurando, coisas assim. Tá certo? Aqui nós temos o primeiro gráfico, lembrando que o material que eu utilizo, né, a referência básica é o livro do Chiavenato, Gestão de Pessoas, mas tem vários outros, mas o base mesmo, né, a estrutura é o do Chiavenato, e eu peguei esse gráfico do livro dele. E aí diz aqui que tem lá as avaliações, tanto baseado em cargos como baseado em competência. Nós já vimos essas comparações em aulas anteriores, né? Quando o olhar da empresa está baseado no cargo e quando está baseado em competência, ok? Então, quando está aqui, ó, você vai avaliar o cargo, o objetivo final, os cargos adequadamente desempenhados pelos ocupantes, independente de quem quer que seja, nível de eficiência, adequação dos ocupantes aos cargos, eficácia, força de trabalho adequada ao conjunto de cargos da organização. Quais são os indicadores que a gente utiliza? Cargos ocupados e bem desempenhados na empresa. E o retorno sobre o investimento, cargos bem ocupados e custo de avaliação de desempenho. Então, quando você faz uma avaliação de desempenho, não é barato, tá? Todo o processo, ele é moroso, é um processo que demora e também não é muito barato, tá certo? Você tem um custo muito interessante. Então, é importante que a empresa saiba conduzir para que se aproveite o máximo que der de todas as tarefas da avaliação de desempenho. Tudo bem? E quando essa avaliação é baseada em competência? Então você tem aqui, olha, o objetivo é avaliar as competências individuais ou grupais. O objetivo final, competências adequadamente aplicadas no trabalho pelas pessoas. Observe que aqui eu verifico na pessoa as competências que ela tem. E a partir dali eu posso realocá-la num departamento que tem muito mais a ver com o seu nível de trabalho. Tá bom? Nível de eficiência, adequação das competências ao negócio da empresa. Eficácia, resultado das competências aplicadas ao negócio. Quais são os indicadores? Pessoas dotadas de competências essenciais do sucesso do negócio
da organização. Então você tem pessoas preparadas, né, para atuar no ramo da empresa. Retorno sobre investimento, competências aplicáveis e aplicadas e custos de avaliação. Tá bom? Então, cada modelo tem o seu olhar, mas basicamente é assim, você vai olhar uma pessoa dentro da tua empresa que foi determinado que você precisa avaliar o desempenho dela. Então você tem várias técnicas, várias ferramentas, vários formulários que serão aplicados no ambiente da empresa, bem como algumas outras informações são levantadas, né? Produção, assiduidade, tempo de entrega de algum material, do resultado daquilo que foi pedido, nível de relacionamento, entre tantas outras coisas. Feito isso, é feito um mapinha, e esse mapinha aí vai te dizer como é que você está em relação ao desempenho dentro da organização, tá bom? A avaliação de desempenho deve proporcionar benefícios para a organização e também para os colaboradores, tá? Então não é somente, mas a empresa está medindo isso porque ela quer dispensar o povo. Não, primeiro que é a avaliação de desempenho. Então ela está ali observando todo o seu leque de trabalhadores, tá certo? Para avaliar o desempenho deles. Então, para que uma avaliação de desempenho seja bem aplicada e traga benefícios, ela precisa atender algumas coisas, né? Então, primeiro, a avaliação deve cobrir o desempenho atual nas atividades, como também o alcance de meta e objetivo. Então, se eu tracei algo para que o departamento chegue até lá, tipo uma meta, então todo mundo tem que convergir para essa meta. E aí o que é necessário? Então, cada um vai sendo analisado, né, ou verificando assim o que tem em relação ao seu tipo de desempenho, né, o seu nível de desempenho, para que no futuro, né, ou seja, lá na frente, saber se vai alcançar o objetivo ou não, tá bom? A avaliação de desempenho deve enfatizar o colaborador, né, no cargo, a avaliação deve ser aceita por ambas as partes e deve melhorar a produtividade do colaborador. Quando fala assim, deve ser aceita por ambas as partes, é porque o documento que desenvolve, que cria um instrumento de avaliação de desempenho, ele já foi debatido, já foi apreciado por todos. Então, o colaborador, ele sabe o que a empresa está fazendo, né? Então, ele tem essa noção, ok? O duro é você ser avaliado e não tá sabendo, né? Nem sabe que técnica, que jeito, que maneira, o que está sendo utilizado para avaliar, né? Então é muito difícil. Mas quando está muito bem já determinado, já todo mundo tem conhecimento das tarefas que serão realizadas, fica muito mais fácil. Os principais pontos fracos do processo de avaliação são, né? Então vamos lá. Quando as pessoas envolvidas na avaliação a percebe com a situação de recompensa ou punição pelo desempenho passado. Acontece algumas vezes na empresa, tá? Eles puxam um histórico e falam assim, olha, mas lá em não sei quando, daquele mês, daquele ano, você não teve um bom desempenho. Ó, isso é história, né? Você tem que observar sempre o presente. Quando a ênfase do processo repousa mais no preenchimento de formulário do que na avaliação crítica objetiva. Então você tem um monte de formulário que você precisa preencher e as pessoas também precisam preencher. Agora, o duro é quando você perde um tempão danado só no preenchimento e você esquece de como é que o processo se desenrola. E aí você precisa fazer as análises críticas, fazer as técnicas de observação, um montão de coisa. E você não dá muita importância, porque você está ali focado em que todos preencham o formulário, ok? Outra coisa, quando as pessoas percebem, tá vendo, que o processo foi tendencioso, foi injusto, ok? Há quem diga, né, que tem nas empresas tem muita questão da panelinha, né, daqueles grupos que conduzem o contexto, mas eles não têm uma autoridade formal reconhecida. Vocês devem lembrar que lá na teoria de grupos eu falei do Kurt Lewin que ele estudou, né,
profundamente a questão de como é que os grupos informais são desenvolvidos, são criados no ambiente da empresa, né, e como é que eles se desenvolvem, ok? Quando os comentários desfavoráveis do avaliador conduzem a uma reação negativa, né, então você vai fazer um feedback, você só fala coisas negativas. Quando a avaliação é inócua, ou seja, vazia, né, isto é, quando está baseada em fatores de avaliação que não conduzem a nada, não agrega valor a ninguém. Tá? Então tem muito disso. Muitas vezes a pessoa traz um montão de itens, de sub-itens. Se você olhar tudo aquilo, você fala, tá, isso aqui serve para quê mesmo? Não, porque não, mas não condiz com o que eu faço, ou então está muito fora do contexto. Então isso aí também pode se tornar um ponto negativo. Tá? Então como é que é conduzido o processo de desempenho, da avaliação? Né? Então você tem um ambiente externo, tem um ambiente interno. E aí, lógico, você vai lá, primeiro, definir os objetivos específicos da sua avaliação, estabelecer expectativas para a pessoa, que é a análise do trabalho, examinar o trabalho, avaliar e discutir a avaliação, ok? Tem empresa que, para alguns determinados cargos, ele também pede avaliação externa de um fornecedor, de um cliente, tá certo? Para quê? Para saber o nível de relacionamento do colaborador. Muitas vezes o cara ele tem uma dificuldade muito interessante, né? Tá certo? Em relação ao relacionamento. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá e ajudar ele, ou por treinamento, ou por orientação, para que ele possa se desenvolver melhor. Pois bem, quem deve fazer essa avaliação, né? Tem uma pessoa certa? É um jeito certo? É um grupo? São as pessoas mesmo? São os colaboradores? Quem deve fazer? Então, primeiro a gente entende que a avaliação de desempenho é um processo de redução da incerteza, né? E ao mesmo tempo que busca ali um jeito, né, de todo mundo se entender, ou seja, uma consonância. Então, o autor coloca aqui, ó, que a avaliação de desempenho deve mostrar ao colaborador que as pessoas pensam a respeito do seu trabalho e da sua contribuição à organização e ao cliente e aos stakeholders, né? Então, isso tem que ficar muito bem definido. Olha, a avaliação de desempenho, ela surgiu aqui num determinado momento, resolveu uma situação e o que acontece? O que você está contribuindo? Então, primeiro, para si próprio, o quanto você está evoluindo dentro da organização em termos de conhecimento e desenvolvimento de competência. O que você tem contribuído para a organização e para todos aqueles que, de alguma forma, têm algum tipo de relacionamento com a organização. Esse conceito é dos stakeholders, né? Então todos são observados de alguma forma e pelo seu nível de interesse. Então, lógico que o governo tem um nível de interesse diferente do que o sindicato tem um nível diferente do que um fornecedor, ok? Então, sempre observar que os stakeholders são todos aqueles que têm um tipo de relacionamento com a organização e visando, lógico, né? Negócios, lucro, vantagem, essas coisas aí. Então aqui quem deve avaliar? Primeiro você deve fazer a sua autoavaliação. Você tem que ser capaz de olhar para si e falar, olha, eu acho que não fui muito bem esse ano, esse semestre, esse bimestre, esse trimestre, né? Cada empresa tem o seu período. Eu acho que eu vou precisar melhorar bastante, porque eu percebi que eu não tenho desenvolvido. Depois, o seu gerente ou seu líder pode avaliar você, né? Pode ser uma avaliação interativa, pode ser pela equipe de trabalho, pode ser avaliação 360. Essa é muito interessante porque todo mundo avalia todo mundo, né? É um olhar 360, ó, olhar 360. Pode ser por método de avaliação para cima, comissão de avaliação de desempenho, órgão de gestão de pessoas. Aqui tem algumas sugestões. Pode ser o diretor, que fala, o diretor fala para todo mundo, olha, sou eu quem vai avaliar vocês e pronto, acabou, né? Então, eu vou dar ali um feedback para aquelas pessoas que trabalham em determinados departamentos, que estão diretamente ligados a mim, etc. E pode ele fazer.
ok? O mais natural é que alguém ou algumas pessoas que estão atreladas ao departamento de recursos humanos, tá? Isso é uma situação mais natural. E aqui nós temos alguns tipos de escala, né? Então essa é a escala gráfica, tudo bem? Então você vai observar aqui no ser humano ali, né, no colaborador, produção, qualidade, conhecimento do trabalho, cooperação, compreensão de situações, criatividade e realização. Pronto, isso você vai observar. E você vai atribuir, né, a intensidade da avaliação, ou seja, a nota, né, aquilo que você observou. E aqui, nesse exemplo, está aqui, ó, ótimo, bom, regular, sofrível e fraco. Então, o que segundo esse modelo, dentro de produção, o que é entendido como ótimo? Sempre que ultrapassa os padrões. Ok? O que é entendido como fraco? Sempre abaixo dos padrões. Tá? Em relação ao conhecimento do trabalho, considerado ótimo, conhece todo o trabalho. Né? Vamos ver aqui o sofrível dentro desse mesmo item. Ó, conhecimento de parte do trabalho. Tá certo? Então você vai avaliando e você vai pontuando. Ok? Vamos pegar mais uma? Ó, criatividade. O que é considerado ótimo? Tem sempre excelentes ideias. Sofrível, ó, raramente apresenta as ideias. Se for regular, algumas vezes apresenta ideias. Perfeito? Então isso é uma escalinha que ajuda bastante. Pode ser por nota? Pode. Você que vai desenvolver o seu documento, né? Então você que sabe como é que você vai fazer essa avaliação. Se dá nota por critérios envolvendo qualidade, né? Que é ótimo, bom, essas coisas. Ou se por nota mesmo. Gente, olha só, valendo de 0 a 10, tal, cada item, ok? Então quem está fazendo a avaliação vai pontuar nessa escala aí, ok? Então quais são os critérios mais comuns? Então nós temos habilidade, capacidade, necessidade, traço, comportamento, meta e resultado. Então tem bastante coisa aqui, né, que você pode analisar. Por exemplo, honestidade, né? É interessante isso. Dentro de comportamento, a liderança, hábito de segurança. Dentro de meta e resultado, a quantidade de trabalho, satisfação do cliente que a pessoa atende, rapidez nas soluções, tá certo? Esse quadro é bem interessante, que tem bastante coisinha aí, né? Bastante sugestão para que você possa também desenvolver o seu plano de avaliação de desempenho, ok? Ó, aqui por escolha forçada, né? Então, você vai colocar um xizinho, né? Para onde aqui no sinal de mais, tá certo? Para indicar a frase que melhor define o desempenho do funcionário. E o sinal de menos, né? Você vai colocar o xizinho no sinal de menos para aquilo que define menos o funcionário. Então, por exemplo, apresenta a produção elevada. Se isso aqui é positivo, então você faz um X aqui. Se é negativo, ou seja, não tá contento, aí você faz o X aqui. Ó, dificuldade em lidar com pessoas. Tal pessoa tem dificuldade? Não, ela é excelente, então você põe no mais. Não, a pessoa não consegue nem conversar direito. Põe no menos. Ok? Vamos aqui. Pesquisa de campo, ó. Olha só que interessante esse formulário. Coloca o nome da pessoa, cargo do departamento. O que poderia ser dito a respeito do funcionário? Você vai fazer aqui um breve histórico. O desempenho foi, né? Então, a avaliação inicial, porque o desempenho foi insatisfatório, satisfatório, que motivo poderia justificar. Isso aqui é um modelo de análise, tudo bem? Então você tem o desempenho foi, né? Então você vai fazer o xizinho aqui onde você acha que deu. Vamos dizer que seja satisfatório. Aí as perguntas vêm aqui. Por que você respondeu satisfatório, né? Por que chegou nesse tópico? E aí você vai discorrer. Por isso que eu falo que é um documento. Ele tem muitas páginas. Tem avaliação de desempenho individual que passa de 50 páginas. Quando é avaliado no coletivo, então tudo bem que dá cento e tantas páginas, mas aqui tem muita gente que tem ali um perfil muito próximo, né? Então fica mais fácil de você observar aquilo lá. Tudo bem?
Ah, eu tenho que usar esse modelo aqui sempre. Não, isso aqui é um exemplo, tá? É um exemplo que está no livro do Chiavenato. Outro aqui, ó, métodos incidentes críticos. Então, o nome da pessoa de novo, cargo do departamento. E aí você marca lá, aspectos essencialmente positivos, marca aqui, os negativos aqui, sabe lidar com pessoas, tal, apresenta muito erro, até chegar embaixo. Tem espírito altamente empreendedor, tem comunicação deficiente, tudo bem? Então você vem fazendo a sua, a sua pontuação, né? Desculpa, seu apontamento daquilo que é necessário observar. Tudo bem? Temos mais modelos? Temos, olha só aqui, ó. Lista de verificação. Então aqui você tem a área de desempenho, né? Então habilidade de decidir, a pessoa vai marcando aqui qual é o nível, aceita mudança de 1 a 5, aceita responsabilidade de 1 a 5, atende a regra de 1 a 5, tem autonomia de 1 a 5. Do lado de cá também tem mais alguns outros itens. E a pessoa vem marcando o xizinho, tá certo? Vem marcando o xizinho para depois conversar com o colaborador, tá? Ó, essa é a sua avaliação e nós vamos conversar sobre isso agora. E aí a conversa tem que ser muito positiva, ok? Tem que ter, lógico, né? Você vai fazer algumas análises críticas de algumas coisas que o colaborador precisa evoluir, mas no seu contexto sempre é alguma coisa positiva, tá bom? As novas abordagens, então você tem, lógico, né? Cada vez mais você vai evoluindo, né? E aí tem como mudar alguma coisa? Tem. Hoje, inclusive, já estamos observando documentos de avaliação de desempenho que foram desenvolvidos, ainda não testados, mas já foram desenvolvidos por inteligência artificial. Então, a própria inteligência observa o desempenho da pessoa por meio daquilo que ela entrega via computador, né? Tá? Então, ele está sempre antenado com as coisas que o cara está fazendo e ele está ali medindo a todo instante. Depois ele fala, essa pessoa está fora do prazo, essa pessoa não consegue resolver determinada coisa, tá certo? E aí, uma coisa que os autores sugerem são questões dos indicadores, né? Então, indicador, como é que a pessoa, como é que como é que a pessoa recebe uma classificação de bom? Como é que a pessoa recebe uma classificação de fraco? Então, esses indicadores precisam ser resolvidos por escala numérica, por escala de carinhas, né? Tem umas carinhas, né? Tipo smile, um sorrindo, o outro chorando, o outro pensando. Como é que vai ser o seu indicador? Como é que você vai medir? O que você vai usar para medir? Ok? E isso você precisa desenhar muito bem. Outra coisa, olha lá, os indicadores devem ser escolhidos em um conjunto. Ó. Indicador financeiro, indicadores ligados ao cliente, indicadores internos e de inovação. Tá certo? Então, aí você tem 4 itens, 4 sugestões que você pode trabalhar. Indicadores financeiros. A empresa, esse departamento, essa pessoa está me trazendo mais valor? De que jeito? Como é que eu posso medir? O meu cliente está mais satisfeito? De que jeito? Como é que eu posso medir? Senão você vai ficar vendido, né? Você está conduzindo a empresa e você está totalmente vendido. Por quê? Porque você não, literalmente, você não sabe como é que as coisas foram feitas, né? Tudo bem? Então, é necessário observar mais alguma coisa? Sim. De que jeito? Determinada pessoa, a satisfação do cliente, ele tem muita avaliação positiva dos clientes. Você já tem um documento aí, né? Você já pode fazer. Indicativos ou indicadores de inovação. Essa pessoa está sempre trazendo ideias, está sempre debatendo um conjunto de ideias, um conjunto de sugestões para que os departamentos, processos passem por melhorias. Então, isso é um fator muito importante dentro de uma avaliação de desempenho, né? Ok?
A avaliação de desempenho deve se basear em índices objetivos de referência, então, por exemplo, desempenho global, por departamento, por grupo, por indivíduo. Tem documento, eu já vi, que são separados, tá? Tem o global, tem o departamento, tem da equipe e tem o individual. Dá um trabalho absurdo, né? Você aplicar um formulário com 20, 30 questões para cada colaborador, depois você fazer tabulação, cruzamento de dados, análise estatística, desenhar um roteiro de feedback, um roteiro para que você possa conversar com aquele colaborador. Olha só, nós estamos falando de né? Você imagina se a sua empresa tem 300, 400 colaboradores. Isso é um custo, né? É um tempo assim absurdo, tá? Mas é muito importante. Tem muito trabalhador, muito colaborador que não sai da empresa porque recebe críticas muito construtivas no feedback e ele aprimora cada vez mais suas competências. Tá? Então ele prefere ficar por ali, né, para que a coisa realmente ele possa evoluir cada vez mais. Tá? A avaliação de desempenho deve levar em conta o contexto geral, então índices de ordem econômica é um aspecto importante de outras empresas. Então o que acontece? Eu posso fazer um benchmarking, né? Já vimos uma aula que era benchmarking, né? O que as outras empresas estão se preocupando? O que é importante para um vendedor? Ele sabe utilizar de ferramenta tecnológica? O que é importante para um pessoal de RH? O que é importante? Muito interessante isso, hein? Coloquei. O pessoal de RH ele pode amparar a aplicação da avaliação de desempenho, mas alguém também vai avaliar o desempenho deles. Ok? É muito interessante, viu? A avaliação de desempenho como elemento integrador das práticas de gestão de pessoas. A avaliação de desempenho se baseia em processos não estruturados e a avaliação de desempenho como forma de retroação para as pessoas, feedback, né? Então, principalmente em desenvolvimento de competências pessoais, tecnológicas, metodológicas, sociais. Então, muitas vezes você precisa reestruturar toda uma área. Aquela área está dando problema. E tem uma parte da empresa que está se preocupando em produzir, né? Vender, entregar. Enquanto tem um povo dentro da empresa que está preocupado em desenvolver competência de colaborador, porque quanto mais ele for competente, menos ele falta, menos tem erro e a empresa pode proporcionar uma melhor remuneração. Ok? É isso. Vamos lá. Um modelo de avaliação participativa. Nós já falamos da APO, né? Então aqui é a PPO, avaliação participativa por objetivo. Então ela é democrática, é participativa, é envolvente, é motivadora. E tem algumas etapazinhas, né? Na realidade são 6. Então vai lá, ó, formulação de objetivos consensuais. Então eu e o meu colaborador nós sabemos onde queremos chegar. Comprometimento pessoal quanto aos alcances dos objetivos conjuntamente formulados. Negociação sobre a alocação de recursos e meios necessários para alcance desses desempenhos, desses objetivos, né? Avaliar o próprio desempenho, constante monitoramento dos resultados e comparação com os objetivos formulados e retroação intensiva e contínua avaliação conjunta e interativa. Então são 6 etapas, 6 passos, muito interessante, mas o que realmente remete um olhar bem assim, né, bem aprofundado ali, bem conciso, na ideia de aqui, ó, formulação dos objetivos consensuais, né? Então isso tem que estar muito entendido entre as partes, ok? Olha, eu vou te avaliar por entrega desses relatórios, por você não faltar. Que mais? Eu posso te avaliar pelo valor que você entrega para a empresa, tá certo? Tantas outras coisas. E tem que ser consensual. O outro tem que entender que eu estou avaliando ele dessa forma. Tá bom? A 360. A 360 é muito interessante porque
ela avalia o ambiente, né, no todo, né? Então, todo o contexto que envolve a pessoa. Então, todos os elementos que estão por ali, né? Então, ele avalia e é avaliado. Então, o gerente avalia, é avaliado, o colega do lado avalia, é avaliado, o subordinado avalia e é avaliado, fornecedores diretos avalia e são avaliados também. E assim vão fazendo, né? Todas essas coisas. Depois desse montão de formulário, depois desse monte de relatório montado, aí você faz o documento de avaliação, ok? Não pode esquecer, gente, que toda avaliação de desempenho, ela tem que encerrar com feedback, ok? Não adianta você avaliar o desempenho da pessoa e deixar ali parado, né? Aí aquele documento, não, depois a gente conversa, e esquece. Tem que ser debatido, tá? O que foi encontrado de informação. Porque o colaborador também, ele pode dizer assim, olha, eu não concordo com o que você avaliou. É um direito dele e você tem que ouvi-lo, ok? Então a 360 é uma das mais, que eu falo assim, tipo, completa no sentido de participação, tá? Porque aí você coloca todos os envolvidos para participar, ok? Aqui nós temos a ideia da 360 ou circular, né? Então ela é mesmo 360. E por que é circular? É 360, né? Uma circunferência. Tá certo? Olha só aqui, ó. Avaliado. Aqui está o colaborador, ó. O gerente avalia, o executivo, o colega, o subordinado, tal, colega no mesmo nível, outro gerente. Só que depois esse cara vem para cá, né? Ele entra como colega do mesmo nível para outro avaliador, né? Para outra pessoa que está sendo avaliada. E assim sucessivamente. Tem várias áreas ou tem várias coisas que nós podemos fazer com a avaliação de desempenho, principalmente com o resultado delas, né? Então, por exemplo, eu quero melhorar um processo, eu quero agregar mais gente, eu quero trazer uma política de benefícios. Então, eu preciso saber como é que eu faço isso. Como é que eu sei que eu faço isso? Eu preciso avaliar o desempenho das pessoas, tá certo? Então, eu acho que o que mais vocês conhecem, a avaliação de desempenho, está aqui, ó, processo de recompensar, né? A empresa avalia para saber se a pessoa evoluiu no intuito de dar um bônus para ela no final do ano, né? Ou no período lá que ela determina, tá certo? Mas você pode inclusive trazer pessoas, né? Pode agregar, você pode aplicar pessoas em departamentos, você pode desenvolver pessoas, você pode manter pessoas, principalmente retenção, tá vendo? Manter pessoas, você vai reter a pessoa na empresa. E você pode fazer um processo de monitoramento, ou seja, como é que a pessoa está se desenvolvendo. Eu preciso saber mais dela. E aí eu vou desenvolver umas ferramentas de avaliação de desempenho. Tá? Eu posso também utilizar a questão de gestão do desempenho humano. Então, olha só que interessante, ó. As organizações estão migrando para a denominada gestão do desempenho humano, ou seja, o valor mensurável que a força de trabalho da organização traz para a organização em termos de habilidade, competência coletivas e a motivação das pessoas. Entendem isso? Qual a força de trabalho, né, que o conjunto, né, dos colaboradores ali trazem para a empresa? E aí muitas vezes eu preciso buscar alguém fora, eu preciso que essa pessoa também esteja totalmente, seja, né? Na realidade nem esteja, seja flexível para se encaixar nos moldes que a empresa trabalha. Ok? Então, quanto de energia eu tenho para utilizar? Né? Será que está todo mundo ali motivado, tal, etc, etc? Então, por meio do desempenho que a gente vai observar isso, né? E aí estão as referências que eu utilizei para fazer essa aula para vocês. E é isso, gente. Essa aula foi sobre avaliação de desempenho. É um tema muitíssimo importante, tá? Cada empresa trabalha de uma determinada maneira, né? Normalmente, quando utiliza o modelo de alguém, né? Então, eu peguei um modelo
da escala tal, eu peguei o modelo da escala tal, peguei o modelo do autor tal, eu faço análise 360, eu uso o sistema REI. Gente, tem muita coisa no mercado, tá? O que é importante sempre é que exista um documento, exista um plano de trabalho, um plano que possa ser lido por todos, o que a empresa vai olhar de cada pessoa, o que ela espera de cada colaborador e o que esse colaborador pode contribuir para o desenvolvimento, não só da organização, mas também como desenvolvimento pessoal dele. E a empresa ela pode responder positivamente a um bom desempenho da seguinte maneira: concedendo um plano de benefícios bacana, melhorando o salário, né? Buscando trazer mais recursos para que o colaborador possa desenvolver suas tarefas, tá certo? Isso são alguns exemplos, mas tem bastante coisa, ok? E aí, lógico, né? Cada empresa trabalha de uma forma e cada colaborador precisa se encaixar no modelo que a empresa oferta, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula.